Concedo a palavra a Sua Excelência o Conselheiro Domingos Neto para relatar o processo 18 da pauta. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo Instituto Social e Organizacional do Brasil, ISOBrasil, por intermédio dos seus procuradores, contra o acórdão número 726/2019, que homologou medida cautelar expedida por meio de julgamento singular pelo então conselheiro relator, nos autos da representação de natureza interna proposta pelo Ministério Público de Contas. Em síntese, por meio de decisão recorrida, foi determinada a suspensão de pagamento de taxa de administração no âmbito das parcerias firmadas, mantido o repasse de valores relacionados aos custos indiretos mediante prévia justificativa e comprovação das despesas, com observância do preço compatível ao praticado no mercado. A SESEX, então a SESEX de Contratações Públicas e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pelo não provimento do recurso. Em seguida, o processo foi redistribuído a esta relatoria, em razão do artigo 2º da Resolução Normativa número 3/21. É a síntese do relatório, senhor presidente. Coloco o processo em discussão e, na discussão, tenho pedido de sustentação oral da parte interessada, aqui representada pelo advogado doutor Nestor Fernandes Fidelis, a quem concedo a palavra pelo tempo de até 15 minutos. Caro conselheiro presidente da sessão, caríssimo conselheiro relator, membro do Tribunal de Contas, caros conselheiros, servidores da casa, falamos aqui em nome de ISOBrasil, Instituto Social e Organizacional do Brasil, é uma OCIP. Estamos diante de uma situação de um recurso ordinário, na qual há 5 pontos principais que procuraremos falar aqui de uma forma simples, direta, sem muitos rodeios, dada a necessidade e a pauta extensa que ainda temos pela frente. Primeira questão diz respeito à suposta terceirização indevida de serviços e de mão de obra, com a ocorrência de contratações sem licitação e sem concurso público. Segundo o artigo 193 da Constituição da República, demonstrando o seu caráter social, cabe ao Estado a responsabilidade sobre as ações sociais, principalmente no que tange à saúde pública. Ocorre que a necessidade evidente de cooperação entre a administração pública e o terceiro setor, para que o interesse público com eficiência seja alcançado, é uma situação da qual não podemos fazer ouvidos loucos. Não por acaso nós vemos aí Estado, municípios, União Federal firmando parcerias, termos de cooperação, contratos de gestão, justamente porque o Estado, o poder público por si só, não dá conta de cumprir as suas missões, sobretudo no que diz respeito a serviços complementares, a fim de atender, ainda mais na área essencial da saúde pública, a população. No caso vertente das parcerias em comento, os municípios continuaram sendo responsáveis pela gestão da saúde pública local. Muitos deles são filiados a consórcios públicos, todos na verdade, consórcios públicos intermunicipais, possuem convênios voltados para a saúde pública e ainda assim a demanda na saúde, como nós sabemos, é grande, é gigantesca, nunca acaba, decorrendo disso a necessidade, sim, de ampliar as parcerias. Outro ponto importante, em todos os casos, houve manifestação favorável do Conselho da Política Pública, do Conselho Municipal de Saúde desses municípios envolvidos, com exceção de Acolizal, que até naquela ocasião não possuía ainda um Conselho Municipal de Saúde. Não se terceirizou, Excelência, a gestão permaneceu sendo plena de cada um dos municípios parceiros, mas somente a atividade meio para que os municípios pudessem receber os serviços complementares que são essenciais à vida. Logo, a parceria é lícita, porque o objeto do ajuste é lícito e de interesse público, valendo ressaltar a atuação do parceiro social somente ocorre pelas dificuldades inegáveis do parceiro público. O que está se buscando demonstrar, portanto, nada mais é do que
a regularidade das parcerias, das terceirizações para atividades de interesse público, e não como fazem grande parte das outras OCIPs, que firmam parcerias com a finalidade principal de fugir de gastos com o pessoal. Os documentos constantes do processo comprovam isso. É um equívoco afirmar que houve contratação sem licitação. A recorrente possui regulamento próprio para as contratações e, diferentemente do que tem ocorrido com muitas outras situações em outras municipalidades, essa recorrente, ISO Brasil, faz processo de seleção para selecionar, para contratar pessoas. Tudo isso está publicado em seu site e comprovado nos autos. Um ponto muito importante do que estamos a defender aqui, talvez seja o mais importante, diz respeito à alegação de que essa OCIP cobrava taxa de administração. Taxa de administração em percentuais fixos e elevados. Quanto a esse assunto, o tribunal tem decidido há bastante tempo, em diversas situações. E em cada momento histórico, dos últimos 10 anos, pelo menos, da nossa Corte de Contas, houve posicionamentos orientativos aos jurisdicionados. Por conta disso, as OCIPs que buscam fazer seu trabalho corretamente, ou as OS, ou as associações, ou as fundações, procuram, aquelas que querem trabalhar licitamente, seguir as orientações. No caso vertente, a recorrente vem atuando segundo a lei, embora ainda existem lacunas na lei, mas também seguindo os entendimentos jurisprudenciais do Judiciário e do próprio Tribunal de Contas, que em momentos anteriores chegou a esboçar ser necessário o estabelecimento de uma limitação de despesas administrativas no patamar de 15% sobre o valor das parcerias. Era essa a orientação daquele momento. Naturalmente, analisando a questão, a Corte de Contas adotou o louvável entendimento de que não deve haver um percentual mínimo para se fazer frente às despesas administrativas derivadas de cada termo de parceria. Assim passou a despesa administrativa, que continua existindo, passou a ser custeada mediante a prestação de contas detalhada e não sobre um percentual fixo, mesmo porque, num termo de parceria, pode haver diversos anexos, que são os programas de trabalho, que são execuções de serviços complementares de interesse público. E pode ser, e é muito natural que seja, que no mês a despesa administrativa seja uma, no outro mês seja outra. Pode ser que no mês a OCIP seja obrigada, seja levada a contratar, por exemplo, locação de veículos, ou então instrumentos particulares para determinado serviço, um serviço complementar de oftalmologia diferente de um serviço de cardiologia. Então, despesas administrativas decorrentes. Por isso, não se cobra taxa administrativa, muito menos em percentual fixo. As parcerias, formal e tacitamente reconhecidas como de interesse público, levantam em conta o acompanhamento pelas gestões municipais, por seu órgão de controle interno, pelo Conselho Fiscal da própria OCIP, pelos conselhos municipais, e a aprovação das contas pelos municípios. Essas parcerias, essas OCIPs que trabalham regularmente, não cobram mais taxa de administração, muito menos em percentual fixo, e não podem ser penalizadas por cumprirem o entendimento jurisprudencial do Judiciário, muito menos da nossa Corte de Contas. Quando, a partir de 2019, não houve mais o pagamento de taxa de administração em percentual fixo, seguindo a orientação do Tribunal de Contas, somente houve o pagamento de despesas mediante a prestação de contas detalhada. Isso é o que vem acontecendo desde então pelas OCIPs que querem, como no caso da ISO Brasil, fazer um trabalho corretamente, regularmente. Houve o apontamento de prorrogações sucessivas de prazo e majoração de valores nas parcerias. Outro ponto que dá ensejo ao presente procedimento refere-se a essa alegada prorrogação sucessiva, majoração de valores. Mas a pergunta que se faz é: qual a relevância disso? Se houve gastos, é porque houve a necessidade. Qual a relevância disso frente à legalidade dos procedimentos, dos termos de parcerias firmados entre a OCIP e as municipalidades? Com todo respeito ao posicionamento do ilustre Ministério Público de Contas, as suspeitas levantadas jamais fundamentariam ou justificariam o entendimento derradeiro de necessidade de suspensão ou de finalização de prorrogação de termo de parceria, ou bloqueio de pagamentos, que houve isso, em cautelares, sem ouvir a parte contrária, sem ouvir o procedimento, sem fazer o devido processo legal, como foi dito agora há pouco em outros julgamentos, da lavra do conselheiro Guilherme Maluf. Neste caso vertente, da mesma forma.
sem se oportunizar esclarecimentos, precipitadamente, medidas cautelares foram determinadas. Ocorre que o decreto 3.100 de 99, no seu artigo 13, diz que o termo de parceria poderá ser celebrado por período superior ao do exercício fiscal. E no parágrafo 1º diz, caso expire a vigência do termo de parceria sem o adimplemento total do seu objeto pelo órgão parceiro, ou havendo excedentes financeiros disponíveis com a OCIP, o termo poderá ser prorrogado. E foi assim que aconteceu. Nos termos do decreto citado e da Lei 9.790, de 99 também, o termo de parceria, mesmo depois de encerrado, pode ser prorrogado, desde que não se ultrapasse a 60 meses. Nota-se que existe lei própria tratando desse assunto, não havendo que se falar em aplicação de Lei 8.666. Nesse mesmo norte, o Decreto Federal 8.726, de 2016, em seu artigo 21, parágrafo único, estabelece que nas execuções de atividades o prazo de prorrogação pode ser de até 10 anos. Então não há que se falar em prorrogação excessiva, mas é importante colocarmos uma questão. Depois de que houve a decisão cautelar, não houve mais a renovação na prorrogação dos prazos do termo de parceria. Logo, houve perda de objeto, porque se seguiu o entendimento, ainda que não concordando, na época, seguiu-se o entendimento da Corte e não houve mais prorrogação, os serviços foram todos prestados. Outra alegação, outro tópico, e já partindo para o encerramento aqui, existência de vínculo entre membros do Instituto Recorrente e de um outro instituto que se chama ADESCO. Haveria similaridade cadastral na Receita Federal. Ora, o presidente da Recorrente, ISO Brasil, foi sim conselheiro de gestão da OCIP ADESCO de maio de 2011 até o ano de 2016. Mas a ADESCO é elemento alheio ao presente feito. Se há irregularidade nos atos dessa outra OCIP, certamente os mesmos devem ser ou estão sendo investigados em outro processo. O que não está no processo não está no mundo, é comezinho de direito. Então não há que se falar em impedimento de uma pessoa poder trabalhar numa instituição porque já trabalhou em outra. Realmente não tem cabimento. Se numa situação, numa instituição, existem pessoas impedidas de trabalhar por conta de suas práticas supostamente irregulares, isso não significa que todas as outras demais que trabalharam naquela associação, instituto, seja lá o que for, estejam impedidas por lei de trabalharem em outra associação, em outra empresa, ou vão ficar a vida inteira desempregadas. Isso não existe realmente no ordenamento jurídico brasileiro. E, por fim, existe o apontamento de que houve falha no procedimento de formalização dos contratos. Na verdade, não se fala em contratos, é termo de parceria. O termo de parceria é consequência de uma modalidade de parceria, que é o concurso de projetos. A rigidez dos processos de termo de parceria é um dos temas principais das supostas irregularidades apontadas nesse caso, pois supostamente foram formalizados com irregularidades. A existência de eventuais irregularidades de responsabilização administrativa, civil ou penal da ISO Brasil somente poderia existir se estivesse ela participado a qualquer modo, omissivo, comissivo, culposo ou doloso, das supostas ilegalidades que dizem ter cometido nessa presente representação. No entanto, ISO Brasil celebrou regularmente termos de parceria com esses municípios citados no presente feito, sendo todos os projetos regularmente constituídos, desde a formação de preços até a homologação e adjudicação, para que suas execuções e pagamentos pudessem ocorrer, mas fez tudo em total legalidade, em conformidade com o que preceitua o próprio Tribunal de Contas. Isso deve ser observado e está no processo. Tal afirmação é de suma importância, pois no mencionado relatório do TCE, em momento algum se observa qualquer prática ilegal do Instituto Recorrente, ou mesmo seu envolvimento em possíveis irregularidades ocorridas no âmbito, possivelmente, se é que aconteceu, de cada um dos municípios. Não pode responsabilizar o Instituto por isso, então. No caso em apreço, houve conclusões precipitadas. Apenas com simples consultas no aplique, fazendo comparações superficiais de números apresentados, sem mesmo apresentar onde estaria a suposta fraude, ou sem considerar quaisquer peculiaridades de natureza dos serviços prestados perante cada um dos municípios envolvidos. A possível e eventual ausência de informações completas no aplique não pode responsabilizar o Instituto Recorrente, que possui todos os documentos, processos administrativos, atas, contratos, planilhas, projetos, documentos fiscais, contábeis e todos os demais exigidos pela lei
e que são presentes nos autos. De tal forma, jamais poderia ser imputado à ISO Brasil a suposta existência de irregularidades nos procedimentos que estão no âmbito dos municípios e não da ISO Brasil. Não existe perícia suficientemente eficaz a demonstrar qualquer abuso por parte do Instituto. Somente após a eventual verificação profunda é que poderia individualizadamente, em cada um dos termos de parceria celebrados, constatar se houve realmente ou não, e isso não está no processo. Por esses motivos, Excelência, tenha presente sustentação oral, ratificando, reiterando o que já está por escrito no processo, o objetivo de requerer que o presente recurso seja conhecido, acolhido, provido em todos os seus termos, a fim de que o acórdão que homologou a medida cautelar seja reformado, revogando-se as medidas cautelares, mesmo porque nos tópicos principais houve perda do objeto. É a nossa consideração, agradecendo pela oportunidade. Encerrada a sustentação oral, promovida pelo advogado doutor Nestor Fernandes. E continua em discussão. Com a palavra, a sua excelência, o conselheiro Valdir Teis. Obrigado. Cumprimentando o advogado, aqui na ocasião foi concedida essa cautelar e mantida as liminares em razão de que estaria sendo cobrado 25% de taxa de administração. E agora, na sua sustentação oral, informa que, na verdade, estão sendo cobrados os serviços administrativos. Qual a diferença de um e outro? Como é que está isso hoje? Ou estaria acontecendo? Pergunto à defesa. Com a palavra, o doutor Nestor. Ok. Para responder. Conselheiro Valdir, agradeço a oportunidade, reforçando aquilo que foi dito. Havia, num certo momento, como não havia nenhum impedimento legal, não havia entendimento contrário, houve no passado, sim, cobrança de taxa administrativa, com valores, isso fazia parte, inclusive, do edital, era assim, corriqueiramente, nas municipalidades. A partir do entendimento de que, e não legal, porque na lei não diz, mas o entendimento jurisprudencial de que não havia mais, não poderia mais se haver pagamento por taxa fixa, com percentual fixo, seguindo a orientação da Corte de Contas, não houve mais o pagamento, e em desobediência ao instrumento convocatório, mas seguindo a orientação do Tribunal de Contas, não houve mais pagamento de taxa administrativa fixa, mas somente, conforme orientou o Tribunal, havia o ressarcimento de despesas mediante comprovação das contas detalhadamente e aprovadas pela municipalidade, por cada uma dessas municipalidades com as quais a ISO Brasil tinha esse instrumento. Mas depois desse momento que houve a cautelar, cumpriu-se o período dessas parcerias e ela não se renovou mais e não aconteceu mais. Tá, e essa prestação de contas era analisada por uma comissão, né? Foi isso? Exatamente, excelência. Tá, obrigado. Satisfeito, presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Domingos Neto. Senhor presidente, primeiro agradeço a participação do doutor Nestor Fidelis e peço a retirada de pauta desse processo para analisar os argumentos da defesa. Obrigado. Perfeito, conselheiro Domingos Neto. Vossa Excelência sempre com muita ciosidade, cautela, capacidade de ouvir a outra parte. E não faço nenhum julgamento aqui. Só lhe exalto porque a participação do advogado foi bastante técnica e esclarecedora. E eu não estou julgando, volto a dizer. É um assunto representativo e fazer justiça é o nosso dever. Só observação. Conselheiro Antônio Joaquim, com a palavra. Eu tenho dito, há muitos anos até, assim, a questão do poder de cautela é um instrumento indispensável ao Tribunal de Contas, né? Apesar de que já houve 2 tentativas do Tribunal de Justiça nos retirar, mas o STF nos garantiu nessa situação. 3 tentativas. Então, o poder de cautela do tribunal é um instrumento verdadeiro e eficiente de exercício das nossas atribuições.
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dito há muito tempo, tem que se ter muito cautela na cautelar. Prudência. Eu não consigo, apesar de que a lei permita, se não for um caso absolutamente escandaloso, né, que você vê sem nenhum tipo de óculos, você dá uma cautelar sem ouvir o gestor. Eu me sinto obrigado a ouvir o gestor. E todas as manifestações que eu faço para ouvir o gestor, no mínimo 70% a 80% resolve antes de você tomar a decisão, evitando uma decisão extemporânea, desnecessária, como parece que é o caso. Parece, como o conselheiro volta, não estou emitindo juízo de valor, né? Mas parece que o relator original quer mesmo. Eu sei que Vossa Excelência não é o relator, mas quem que é o relator original? Hein? O advogado, sabe? Doutor... Conselheiro Isaías. Ah, o conselheiro Isaías também. Bom, não estou fazendo juízo de valor, mas eu quero reiterar, cautelar, preciso ter cautela. Mas vamos ver, e quero, como presidente, cumprimentar Vossa Excelência pela prudência de tirar de pauta para a gente estudar melhor também. Conselheiro Guilherme Maluf, com a palavra. Primeiro, quero parabenizar o advogado de defesa, doutor Nestor, pela forma brilhante como fez essa defesa. Eu tenho também muita preocupação, conselheiro Antônio Joaquim, senhor presidente, conselheiro Walter, esse tema do regramento do terceiro setor na prestação de serviço é algo que eu tenho prestado muita atenção e estamos tentando, inclusive com o conselheiro Valdir, procurar trazer um evento para que possamos capacitar os nossos jurisdicionados e o nosso corpo técnico, porque realmente existem algumas áreas de conflito que não tem previsão, como o próprio advogado colocou nas análises. Então, e o tribunal não pode fechar os olhos a essas discussões. Então, nós estamos, sim, trabalhando, queremos ter, a exemplo do que outros estados têm, em uma cartilha, conselheiro Antônio Joaquim, que possa orientar os nossos jurisdicionados a prevenir futuros danos ao erário. Então, eu só queria deixar essa colocação e parabenizar aí a defesa pela forma como atuou. Muito obrigado. Agradeço as manifestações, sempre enriquecedoras, extremamente relevantes para o devido processo de contas, para o valor institucional do Tribunal de Contas e para a democracia do nosso país. Concedo a palavra ao conselheiro Guilherme